bem, amados irmãos, eu citei no início de celebração aquela palavra que fala: deixe vir a mim os pequeninos, não vos afligis, porque deles é o reino dos céus. Porque a criança, como eu falei, tem um coração puro. Toda criança é ingênua. Ai de nós adultos, se tivéssemos um coração como criança, né? Por isso a criança tem que ser educada até os seus 7 anos. É um papel nós, como pais, educadores, formadores, avós, tios, educar bem as crianças no caminho do Senhor e levá-las para a igreja. A nossa igreja está sedenta de crianças. Por quê? Porque as crianças são a continuidade da nossa igreja. E as palavras de hoje que estão no Evangelho, na primeira leitura, na segunda leitura e no Evangelho, tem tudo a ver com essa formação que nós damos para as nossas crianças. Se elas são criadas dentro da palavra e dentro do Evangelho, elas vão proferir da boca delas o que o coração está cheio. Se elas forem criadas no Evangelho, elas vão proferir palavras boas, vão produzir frutos bons. Se não forem criadas no Evangelho, como irão proferir frutos bons se não forem educadas para isso? Então, por isso que a nossa vida é uma continuidade, desde a barriga de nossa mãe até os dias de hoje, até a nossa velhice e até o dia que Deus nos chamar para estarmos com Ele no reino da glória. As leituras de hoje estão fortíssimas quanto a isso, apontando muito os nossos defeitos e dizendo para nós que nós não somos juízes, não somos juízes de nada e nem de ninguém. O único juiz que existe é Deus. Só Ele que pode nos julgar. Nós não devemos julgar uns aos outros, porque quando nós apontamos os defeitos do outro, o cisto dos ossos dos outros, a gente se omite de enxergar o cisto que está no nosso olho, os nossos próprios defeitos. É muito comum a gente, dentro nós, como esposos, como esposas, dizemos: a culpa é da minha esposa, a culpa é do meu esposo, a culpa é do meu filho. O meu filho dizer: a culpa é do meu pai, e ninguém assume a culpa. Por quê? É muito fácil apontar os defeitos do outro e não enxergarmos os nossos próprios defeitos, não é mesmo? É muito fácil a gente ser juiz. A todo momento nós somos julgadores, estamos sempre julgando e apontando alguém. E muitas das vezes a gente aponta aquilo que é de grave em nós mesmos, para não enxergarmos os nossos defeitos. Isso é um erro que todos nós cometemos. Também cometemos, todos nós cometemos. Então as leituras hoje vêm para nos alertar sobre isso. A primeira leitura fala que quando a gente sacode a poeira, fica só os refugos, e os defeitos do homem aparecem no seu falar. Quantas vezes nós fazemos isso? Não vemos o que temos de bom, não vemos o que tem de qualidade no outro, não enxergamos o que tem de bom no outro. A gente só aponta defeitos, só reclama, só resmunga, só murmura sobre o outro. E quando a pessoa aponta o nosso, a gente rola e senta em cima, como se não tivéssemos defeitos. Eu não faço isso não, eu não tenho esse defeito, você que tem, você que é o culpado. O Evangelho fala: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mais uma vez voltamos hoje à educação que damos para os nossos filhos, para os nossos netos e para as nossas crianças. Se trazemos para a igreja, se educamos juntos, se rezamos juntos na hora do almoço, se rezamos juntos na hora do deitar, na hora do levantar, vai ser assim? Não vai, porque ser criado na palavra do Evangelho. É lógico que o mundo corrompe, mas quando nós conhecemos a palavra de Deus, o mundo pode corromper, mas nós vamos ter consciência daquilo que nós estamos falando, teremos consciência daquilo que Deus nos fala e vamos ter discernimento e sabedoria para saber o que é certo e o que é errado. Quando a Bíblia fala do coração, a gente sabe que o coração é um órgão que bombeia sangue para o nosso corpo.
Não é desse coração que a Bíblia está falando. Ela está falando do nosso coração, da palavra, que é o quê? A nossa consciência. Então, o coração para Deus é a nossa consciência que nós temos a bondade e a maldade dentro de nós. A nossa consciência é a sabedoria que Deus nos dá para discernir sobre todas as coisas. É o livre-arbítrio que Deus nos dá para sabermos o que é certo e o que é errado e para que nós possamos fazer as escolhas certas para a nossa vida. É a porta larga e a porta aberta. É o funil que Deus coloca na nossa vida. Por onde nós queremos passar, por onde nós queremos entrar e aquilo que nós queremos seguir. Por isso que ele fala na Bíblia, na primeira leitura: não elogies a ninguém antes de ouvi-lo falar, pois é por falar que o homem se revela. Muitas das vezes temos pessoas belas, mas quando nós vamos conversar com aquela pessoa, a pessoa é vazia das suas palavras, é vazia do seu conhecimento, é vazia naquilo que ela profere. Muitas vezes temos pessoas que falam que são feias. Quem é feio para Deus? Todos nós temos um conceito. Nem todo mundo é bonito para todo mundo, nem toda cor é para todos. Uns gostam do verde, outros gostam do amarelo, outros gostam do azul, uns gostam do branco, outros gostam do negro, outros gostam do amarelo. Todos nós temos as nossas escolhas e as nossas preferências. Isso não diminui ninguém. Nada diminui ninguém. O que Deus quer da gente é tratarmos do nosso próximo como irmão. Não olharmos as diferenças, mas olharmos que todos somos filhos de Deus, que todos temos o Espírito Santo em nosso interior e todos somos dignos de viver uma vida digna diante de Cristo. É isso que Ele quer de nós. O nosso olhar, que nós possamos tirar a trave, tirar as escamas que cobrem a nossa vista. É como se nós tivéssemos uma catarata e não enxergássemos. Então, a gente vai fazer cirurgia para quê? Para tirar aquela pele, para enxergarmos melhor. Então, o que Deus quer de nós é que nós possamos tirar a escama da escuridão, a escama da indiferença, a escama da ignorância, a escama do preconceito, a escama de sermos juízes e só apontar o próximo, só apontar os outros. E quando essa escama cair, nós possamos olhar o outro com o olhar de Deus, com o olhar do próximo, do olhar como a gente quer que o outro nos enxergue também, como filhos amados de Deus. É onde ele fala da corruptibilidade, da incorruptibilidade e da imortalidade, que a morte foi tragada pela vitória. Que morte é essa? É a morte do nosso eu ganancioso, é a morte do nosso eu para o mundo, das facilidades que nos oferece, é a morte do nosso egoísmo, é a morte do nosso orgulho, e que nós possamos nascer por uma vida plena com Deus. O que a gente almeja? A gente não almeja fazer obras para o Senhor e um estar na glória com Ele. Se a gente almeja isso, nós temos que começar a mudar o nosso coração, a mudar o nosso olhar sobre as pessoas, a mudar a nossa perspectiva sobre aquilo que o mundo nos oferece. E a gente tem a sabedoria de saber escolher o que é bom para a minha vida. E se isso é bom, se isso não é bom, vamos começar a deixar de lado e vamos fazer coisas boas para a nossa vida. Porque a nossa vida aqui terrena, ela é uma vida breve. Vivemos quantos anos? 20, 50, 80? A gente não sabe. Olha quantos jovens estão morrendo por aí afora. Olha quantos jovens estão perdendo a vida no carnaval ou em outras coisas, vivendo pelo mundo das drogas, pelo mundo do roubo, pelo mundo das facilidades do dinheiro fácil que vem e não se quer trabalhar. Porque o trabalho, o dinheiro digno vem do nosso trabalho. As pessoas preferem as facilidades do mundo. As facilidades nos levam a uma vida curta e não nos levam para o reino dos céus, onde Ele quer que nós estejamos junto com Ele. Então nós temos que ver o que nós queremos. Na segunda leitura fala: empenhando-nos cada vez mais na obra do Senhor,
certos que vossas fadigas não são em vão do Senhor. Quando a gente devolve a nossa vida na obra do Senhor, não importa como, fazendo uma leitura, lendo o salmo, vindo participar, fazendo trabalho de limpeza, fazendo uma obra na casa do Senhor, abrir a igreja 10 minutos por dia para alguém poder ir orar, agradecer ao Senhor. O que nós estamos fazendo aqui hoje, em pleno carnaval, deixando nossas casas, estamos aqui louvando e agradecendo esse Deus maravilhoso que nos concede o dom da vida. Nós estamos plantando sementinhas para um dia podermos estar na glória com Ele. É isso que Ele quer de nós. Mesmo que estejamos fatigados, estejamos cansados, não deixemos de vir adorar o Senhor. Não deixemos de vir aumentar e regar a semente da fé que foi plantada lá quando nós fomos batizados. Isso é um papel importante dos pais, que nos têm quando batiza uma criança, quando ele recebe a sementinha da fé, a gente cultivar essa semente, chamar para poder fazer oração. Mães, a criança ela é movida pelo exemplo, ela não é movida pelo falar. Nós vamos falar: meu filho, reze quando acordar, meu filho, faça oração do seu almoço, meu filho, vai à igreja. E você está indo? E você está dando esse exemplo para ela tem que ir? A criança pode ter, eles espelham na gente. Tudo que aquilo que os pais fazem, que os avós fazem, que os tios fazem, a criança reproduz. Ela reproduz. Não é quando você fala, é quando você faz que ela reproduz. Então nós não devemos abafar a criança. A criança quer correr, deixa correr. Quer brincar, deixa brincar. Mas o importante é ela estar aqui, ouvindo a palavra de Deus, ela estar na casa de Deus. Eu lembro quando eu era criança, mais a Silvana do que eu não estava nessa vibe ainda não. Ela levava os dois, levava livro, papel, caneta, deixava ficar no chão brincando, riscando, corria, mas estava ali na casa do Senhor. Isso é importante. A gente está trazendo eles, cultivando para que possa um dia falar do que o coração estiver cheio. É isso que Deus quer para nós. Então ele fala no Evangelho: pode um cego guiar outro cego? Não é cada um de novo no buraco? Quando você vai para o botiquim para bebedeira, você está falando de Deus naquele momento? Você não está falando. Quando você vai para a bagunça, você está falando de Deus? Você não está falando de Deus naquele momento. Então, você tem que ser uma pessoa santa onde quer que você estiver. E Deus fala: vigia muito aquilo que você fala. Nós, quando estamos na igreja, estamos à frente de algum trabalho da igreja, ou estamos aqui participando da igreja, parece que não, mas nós somos muito olhados como exemplos aí fora. Ah lá, a pessoa está pregando, olha para de fora, hipócrita. Somos hipócritas sim, porque muitas vezes nós falamos uma coisa aqui, quando saímos, pregamos outra coisa totalmente contrária àquilo que nós falamos. É onde Deus nos chama de hipócritas. Nós estamos no altar do Senhor, estamos na igreja orando, estamos escutando a palavra de Deus, mas quando sai, não somos exemplo de nada para ninguém de fora. Então nós somos verdadeiros hipócritas quando agimos dessa forma. Então por isso que Deus fala: vigia. Nós temos que vigiar as nossas atitudes. Nós temos que vigiar principalmente as nossas falas. Falamos muito palavrão, vamos começar a cortar. Falamos muita besteira, falamos muito da vida do nosso próximo, julgamos muito o outro, somos verdadeiros juízes dos outros e não de nós próprios. Vamos vigiar, porque Deus fala que nós somos hipócritas sim, porque julgamos, enxergamos o cisco no olho do outro, quando o nosso está lotado e não enxergamos o nosso. Então o que Deus quer de nós nessa manhã? Nós possamos tirar essa escama dos nossos olhos, possamos enxergar o outro como filho de Deus, possamos, antes de começarmos a olhar o cisco do olho do outro, olhemos para dentro de nós mesmos, olhemos para a nossa essência. A nossa essência é o Espírito Santo que habita no nosso ser, é o Espírito Santo que habita no nosso interior, no nosso coração, é o Espírito Santo que habita na nossa mente, na nossa consciência, onde tudo começa.
dos nossos pensamentos. Que pensamentos estamos tendo? Como estamos falando? Como estamos julgando? Não devemos julgar. Eu tenho procurado me vigiar muito. Eu tenho procurado não falar palavrões. Nunca fui te falar. Mas às vezes sai alguma coisa. Estou me vigiando para não falar. Estou me vigiando para não julgar os outros, porque eu já julguei também. Mas eu sou cheio de defeitos também. Quando eu vou falar de alguém está assim para ele, olha o hipócrita voltar falando de Deus lá, para um monte de besteira aqui fora. Então nós temos que vigiar, gente. Temos que vigiar muito. Ele ainda fala para a gente: toda árvore é conhecida pelos seus frutos. Uma árvore boa não pode dar fruto ruim. Uma árvore ruim não pode dar fruto bom. O Padre Inácio fala muito que todos nós habita sem ter o Espírito Santo, aquelas pessoas mais ruins. Ela tem um momento de morar. Nem todo mundo é ruim totalmente e nem todo mundo é bom totalmente. Dependendo da situação, quem é bom tem uma atitude ruim. E quem é ruim tem uma atitude inesperada, uma atitude boa. Então nós devemos enxergar o próximo como Deus quer que nós enxergamos. Que nós possamos tirar coisas boas do bom tesouro que é o nosso coração. Entendeu? Então que nós possamos vigiar e vigiar as nossas emoções, nos controlarmos quando estamos com raiva de alguém, controlar os nossos sentimentos, pensarmos 10, 20, 1000 vezes antes de proferir algumas palavras, porque palavras uma vez proferidas nunca mais voltam para dentro. Uma vez que você magoou outra pessoa, a pessoa pode te perdoar, mas ela nunca vai esquecer aquilo que você fez. O vaso, uma vez quebrado, você pode juntar os cabos, ele nunca mais vai ser o mesmo. Pode tentar remendar, ele nunca vai ser o mesmo. A pessoa te perdoa, mas não esquece. Um dia ela joga na sua cara aquilo que você fez. A gente tem que tentar perdoar de coração. Esquecer, não esqueceremos, mas possamos pedir a sabedoria de Deus para que Ele abrande, que Ele acalme, que Ele tome as nossas emoções, tome o nosso sentimento, que Ele nos dê, acima de qualquer coisa, sabedoria para ter discernimento sobre todas as coisas, e que não sejamos juízes, deixamos que Deus julgue. O que nós possamos fazer, quando vemos que alguém está no erro, levemos a sabedoria de Deus, uma palavra de apoio, uma palavra de consolo, uma palavra de Deus, mas não vamos para julgar. A gente pode piorar a situação e arrumar um inimigo ao invés de ajudar e trazer a pessoa para o nosso lado como amigo. Então, antes de qualquer situação, peçamos a luz divina do Espírito Santo, peçamos a sabedoria de Deus para que nos ilumine para aquilo que vamos falar, e que o nosso coração realmente esteja cheio daquilo que Deus quer de nós, que o nosso coração esteja cheio, que a nossa boca profira aquilo que nós estiver cheio, que esteja cheio da presença do Espírito Santo. Que a bênção de Deus, que é sobre todos nós neste domingo, nos abençoe, nos guie, nos acalme, nos dê sabedoria, nos dê discernimento, que a nossa mente esteja pura, que a nossa consciência, que o nosso coração esteja voltado para Deus nesta manhã. Amém? Então hoje vamos fazer diferente, vamos cantar uma cançãozinha para Deus das delícias, para poder louvar esse Deus maravilhoso. Vem louvar, encher este lugar de glória, encher este lugar de glória, com a glória do Senhor. Vem louvar, encher este lugar.
deixarmos em vós, sejamos árvore boa, a produzir frutos bons na vida dos irmãos e irmãs,